A parte 12 da Light Novel Saint Seiya Gigantomachia. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomachia, a história de Mei. Não é fácil explicar em palavras a natureza do cosmo, uma vez que se trata do sétimo sentido. Palavras são a própria expressão da sabedoria humana, e estamos lidando com algo completamente alheio à humanidade nos dias de hoje. O ser humano comum possui basicamente 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Existe um sexto sentido que costuma ser chamado de intuição ou capacidade de premonição. Mas apenas aqueles considerados paranormais têm essa dimensão mais desenvolvida. Em um passado longínquo, na era dos mitos, todas as pessoas eram dotadas do sétimo sentido, quando ainda não havia fronteiras nítidas entre os deuses e os seres humanos. Embora esteja presente ainda hoje, de forma sutil, na própria fonte da vida na Terra, o desenvolvimento da civilização fez com que os homens acabassem perdendo essa maravilhosa capacidade. O sétimo sentido é a origem dos poderes sobre-humanos dos Cavaleiros de Atena. Através dele, os guerreiros sagrados dominam a técnica de despedaçar átomos, sendo capazes de manipular, queimar e explodir a energia da origem da vida. E por isso são tão poderosos. É dessa incrível habilidade que nasce o Cosmo, uma força grandiosa e ímpar. No Monte Etna, as plantas da paisagem se tornam cada vez mais dispersas à medida que avançam em direção ao cume do vulcão. Lá, terremotos ocorrem com frequência. As encostas escuras estão cobertas de cinzas, cascalhos, pedregulhos e pedaços de lava endurecidos. Thoas, o relâmpago Celery, coloca-se à frente de Shun, bloqueando seu caminho. Fala para o garoto de bronze parar de brincar de pega-pega. O Adamas de sua armadura é de malaquita escura, com pedras incrustadas que lembram olhos verdes. O traje é estranhamente belo e elegante, contrastando com as formas agressivas dotadas de garras e cravos que adornam as armaduras dos demais gigas. A expressão de Thoas também é diferente. Com longos cabelos pretos e pele extremamente branca, seu semblante se mantém geralmente sereno. Seu olhar, emoldurado por sobrancelhas marcantes e escuras, pode até mesmo ser considerado tranquilo. Com certeza, e isso vale para todos os gigas. Sua aparência não lembra em nada a dos gigantes de pinturas inspiradas na mitologia grega, comumente retratados como assustadores demônios de cabelos brancos. Shun, assustado, percebe que esse ser possui um cosmo impressionante. Os cavaleiros se valem mais do sétimo sentido do que dos olhos, ouvidos, nariz, pele ou intuição. É através do cosmo que sua sensibilidade alcança o ponto máximo. Shun se pergunta se Sei e Mei estão bem. Thoas lê os pensamentos de Shun com facilidade, usando principalmente o sétimo sentido. Nota que ele está preocupado com seus companheiros. Está surpreso com a tranquilidade do garoto que fica pensando nos outros, e alerta que é melhor se preocupar primeiro com sua própria vida. Shun quer saber por que estão provocando esse conflito, e se são também responsáveis pela erupção do Monte Etna. As vítimas das batalhas são sempre aqueles que não têm como se defender. Não vê motivos para quererem destruir tantos inocentes. E pergunta se também querem conquistar a Terra. Shun está se referindo a uma guerra santa. Mas Thoas responde que o esquecimento é o pior dos crimes. Shun está disposto a enfrentá-lo sem ao menos saber o motivo. O Giga inicia sua explicação tortuosa. Antes da Gigantomachia, antes de ser exilados nas profundezas do Além Tártaro, já havia Atena na terra, Poseidon no mar e Hades no reino dos mortos. Mais poderoso que eles havia apenas Zeus nos céus, e os deuses do Olimpo reinavam sobre os 3 mundos. Poseidon e Hades declararam guerra a Atena inúmeras vezes, com o objetivo de dominar a terra. Eles, os cavaleiros, expulsaram os inimigos e chamaram esses conflitos de guerras santas. Os cavaleiros sempre lutaram contra vontades malignas para proteger o amor e a paz na Terra.
Shun não entende onde Thoas quer chegar com tudo isso. O gigante continua dizendo que não há dúvidas de que Athena é a guerreira protetora da Terra. Agora quer saber quem Athena e os cavaleiros defendem. Shun responde sem hesitar que são os seres humanos. A única forma de salvá-los é lutar e derrotar os gigas. Mas Thoas também lutará e derrotará Shun. Arrancarão a carne dos ossos um do outro. Basta sobreviver sugando o sangue do inimigo. Não precisa de sermões ou linguagem difícil para se justificar. Deve-se lembrar que serão eles, os gigas, os vencedores desta batalha. Depois disso, Thoas atira o corpo de Shun pelo ar. O cavaleiro cai no chão escorregadio de cascalho e cinza vulcânica, deslizando pela encosta. Shun não entende o que aconteceu e está cada vez mais confuso. Simplesmente não percebeu o movimento do ataque de Thoas. Thoas irá tomar sua vida. Golpeia o cavaleiro no pescoço antes que ele possa se levantar. Um som estridente de metal reverbera enquanto faíscas saltam pelo ar. Thoas recua, protegendo o pulso ferido da corrente de Shun, que agora rodeia o cavaleiro em uma espiral frenética, que lembra um ciclone. Ele reconhece que essa corrente é uma excelente defesa. No mapa das constelações celestes, Andrômeda, que é representada por uma donzela com as mãos acorrentadas, compartilha uma estrela com a constelação de Pégaso. Contam as lendas gregas que a rainha Cassiopeia da Etiópia provocara a ira de Poseidon, que passou a devastar seu país com maremotos e inundações. O rei Cefeu consultou então um oráculo, procurando uma forma de apaziguar o poderoso deus dos mares. E o oráculo lhe respondeu que devia oferecer ao grande Poseidon a princesa Andrômeda em sacrifício. Com isso, Cefeu ordenou que a princesa fosse acorrentada a um rochedo na beira do mar. Andrômeda foi salva pelo herói Perseu, que a resgatou montado em seu cavalo Pégaso. Todos os personagens citados nessa história foram alçados ao céu e transformados em constelações. Shun se cansa de ser chamado de garoto e se apresenta ao gigante. Seu nome é Shun, Shun de Andrômeda. Agora ele compreende a corrente. Thoas diz que mesmo as flores mais frágeis se vestem de espinhos para se defender. Essa armadura acabou de salvar sua vida. Shun lamenta informar, mas a corrente de Andrômeda não é apenas para defesa. O cosmo interior de Shun aumenta a cada palavra. Ela pode atravessar qualquer espaço para atacar o inimigo, não importa quantos anos-luz esteja. Foi essa mesma corrente que suportou a pesada espada do Orestes mascarado na Acrópole. Ela atende à elevação do cosmo daquele que a possui, rompendo o espaço por si só para protegê-lo. Os trajes sagrados dos cavaleiros são mais do que armaduras feitas de supermetais. Eles possuem mistério divino, vida e vontade próprias. Corrente de Andrômeda! Lançada ao chão, a corrente se arrasta pelo solo vulcânico, levantando as cinzas e formando um redemoinho brilhante. Essa é a sua nebulosa de Andrômeda. A imagem da galáxia formada na penumbra da montanha amplia infinitamente seu alcance, com poder proveniente de uma dimensão desconhecida. De fato, não podem menosprezar cavaleiros com traje sagrado. Apesar de toda a demonstração de força de Shun, Thoas mantém um tom misteriosamente calmo e em nenhum momento assume qualquer posição de combate. O gigante fala que é preciso que seja assim. Do contrário, não haveria razão para trazê-los até o Etna. Quer que o jovem e belo Andrômeda mostre seu cosmo para Thoas, o relâmpago célere. Como sempre, Shun resiste ao combate, perguntando se realmente precisam lutar. Thoas previne que deve tomar sua vida. O Andrômeda perderá a sua. Forças internas estalam. Os cosmos de Shun e Thoas se chocam com violência na luta, envolvendo a corrente de Andrômeda. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Cefeu. Muito obrigado!